Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júlia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Hoje o nosso bate-papo é com dois profissionais da área de marketing que eles mergulham profundamente dentro de uma gigante do setor agrícola, posso dizer, construção civil e também marítimo. A Yammer. Eles são nossos parceiros aqui da CZ e é com muita honra e muito carinho que a gente recebe o Igor e o Fábio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Ju. Igualmente. Estou muito feliz por esse bate-papo, muito feliz de recebê-los aqui. E para a gente começar as nossas perguntas e aprofundar um pouquinho mais, hoje vocês estão numa empresa que é muito grande, né? É bem consolidada dentro do mercado. Como que vocês enxergam o papel do branding, da marca em si consolidada aí nos últimos anos da Yammer? Vamos lá. Pode começar, Igor. O Fábio completa. Cara, assim, na verdade, o trabalho de branding da Yammer foi um trabalho recente. A gente fala, eu gosto sempre de falar isso, que o japonês, ele não acredita tanto em marketing, né? Diferente do americano. Ele acredita que o produto é bom e o produto, por ser bom, sozinho ele vai se vender. Então, a gente tinha essa barreira, né, de quebrar essa cultura, né? De tipo, legal, o nosso produto é bom, é importante, mas principalmente aqui no mercado do Brasil, ele precisa dar uma valorizada, ele precisa fazer passar um verniz, vamos dizer assim, né? Então, o brand ele vem exatamente para isso, para suportar esse fortalecimento da marca, né, que é tão relevante hoje. Acho que isso também, assim, a Yammer é uma marca centenária, né, desde 1912 existe, e no Brasil está há mais de 65 anos. Então, branding, né, é uma coisa muito nova para uma marca antiga. Sim. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí, que eu diria o quê? Tem 3 anos aí, né, Fábio, que a gente está nessa luta, e que agora sim a gente, de fato, mergulha no branding, valoriza o brand, e a Yammer tem nos apoiado, né? Ela tem valorizado, tem enxergado o valor, ela percebeu que isso traz negócios, né? Porque Sim. Às vezes a gente fala, a publicidade é difícil de mensurar, né? Mas isso você vai criando valor e no dia a dia você vai percebendo como isso ajuda a alavancar o posicionamento da marca e o faturamento da marca também. Que legal. Eu entendo completamente o que o Igor falou, realmente é um desafio, né, pegar uma empresa centenária aí, né, e você falar assim, nossa, né, antes de eu entrar eu ficava assim, nossa, eles devem ter, né, super estrutura, uns negócios assim e tal, e aí você entra e você começa a enxergar a realidade, que é justamente o que o Igor falou, o japonês, né, ele se baseia muito num produto bom, né, e ter um produto bom é totalmente relevante, né, faz total sentido. Mas a parte do branding, né, do posicionamento da marca, a gente vê participando de reuniões, assim, a nível global com o pessoal, que a gente aqui no Brasil faz um trabalho, assim, surreal. O pessoal é tipo assim, aqui a gente produz muito conteúdo, e é conteúdo de qualidade, assim, sabe? Quando a gente para olhar para fora, a gente fica assim, legal, é bacana o que vocês estão fazendo, mas assim, não é puxando sardinha pro nosso lado, mas a gente produz coisa muito boa. Cinema. É cinema. Mas a gente é bom no que a gente faz, desculpa aí. Mas a gente tem parceiros bons também, né? Que sozinho a gente não consegue nada, principalmente no volume que a gente tem, como você falou. Sim. A Yammer hoje ela atua no segmento do agro, com tratores, segmento de construção civil, com escavadeiras, motores, né? Que a Yammer é uma empresa que nasceu fabricando motores, então parte de motores estacionários, motores para barco, ferry boat, rebocadores, enfim. Então também tem esse lado. Então, assim, são várias frentes, né? Fora institucional, parceiros, enfim, que a gente vai falar aqui ainda, mas então para isso você tem que ter parceiros e time de confiança ali. De confiança. Que legal, e eu fico feliz de ouvir que apesar de uma empresa ser centenária, existe essa abertura, né? Deles olharem e falar, não, a gente vai fazer um tipo de comunicação diferente, porque às vezes, por mais que é uma empresa japonesa, correto? Eles olham e falam, não, o Brasil tem que ser do mesmo jeito que a gente é aqui fora, e não, a gente tem uma cultura completamente diferente. E, de fato, nós somos muito criativos.
E a forma com que a gente se comunica com o nosso público é dessa maneira. Sim. Não adianta nada a gente comunicar da mesma forma com que o japonês se comunica Mas lá. eu vou falar pra você, Ju, que esse espaço, assim, a gente conquistou, né? O Igor Legal. entrou alguns meses antes de mim e nós dois somos os mais velhos ali do departamento até então, mas foi um espaço, assim, conquistado, porque a gente entrou lá e, assim, era tudo mato, entendeu? Era ele com uma enxada do lado, eu do outro, e a gente, vamos fazer o negócio acontecer. E, assim, e no começo a gente teve, né, essa retenção pelo pessoal, assim, né, tipo, será que vai dar certo? Será que esse é o caminho e tal, né? Porque era uma empresa que, assim, não tinha muita noção, assim, do marketing, né? Eu e o Igor que entrou mais com essa pegada e a gente começou a conquistar isso conforme a gente foi entregando o que a gente entregava, né? Então, as feiras, os eventos, né? A comunicação em rede social, online, offline. Então, isso foi muito conquistado, mérito, assim, né? Parabéns. Puxando a sardinha de novo, mas mérito nosso. Parabéns de verdade. Você tocou num tema muito importante, Igor, a respeito dos parceiros. A CZ é parceiro da Yammer desde 2022. Na visão de vocês, qual foi a virada de chave nessa parceria para vocês, Yammer? Cara, assim, foi nítido, né? Na verdade, foi um dos primeiros parceiros que eu assinei, né? Só não foi o primeiro porque antes teve assessoria de imprensa, que também, como o Fábio falou, a gente chegou, não tinha nada, assim, nem... Eu cheguei e falei, então, quem que é assessor de imprensa da Yammer? Não tem. Tem um freela que às vezes... Eu falei, não, peraí. Como assim? Uma empresa multinacional, Brasil, vamos atrás. Então, primeiro foi a assessoria de imprensa e a gente já era atendido por uma outra agência, né, que já estava um tempo com a Yammer, mas aí eu falei, cara, a gente precisa de um parceiro de verdade, né? Sim. E aí eu já conhecia, porque eu já tinha trabalhado numa empresa anteriormente que era cliente de vocês, pode falar o nome? Claro, é pode. West Rock, eu trabalhei na West Rock. E aí eu via o trabalho de vocês lá, né, comecei, né, com a West Rock. Eu falei, cara, a gente tem que ir para uma agência desse porte, porque a Yammer é desse porte, né? Então precisa de um parceiro de ponta. E aí eu entrei em contato com vocês, né? E conheci o pessoal aqui, o time na época, e logo de cara a gente já percebe, a gente fala, cara, galera profissa, né? Então eu acho que a virada de chave foi imediata. Assim que a gente fechou a parceria com a CZ, né? Assim, você vê que o material já mudou, né? Porque hoje o Instagram é um portfólio, né? Sim. E o portfólio Instagram, assim, na virada de chave, quando a gente já muda o parceiro, ele já toma um corpo, você já vê que a comunicação já muda, né? As imagens, o layout. Então e fora as reuniões de briefing que a gente tinha que, né, que eu falava aqui no começo, caraca, era impressionante, assim, eu dava a missão, vocês entregavam, assim, de primeira e não tinha nem alteração, cara, é exatamente isso que eu queria. Então, que legal. Isso foi muito bom, assim, foi um acerto, acho que foi um golaço, assim, né, a gente ter feito essa parceria e ter dado certo logo de cara, firmou isso aí e por aí foi, né, então, acho que a virada de chave se dá logo de cara, assim, quando a gente começou essa parceria com vocês, assim. Que legal, que gostoso ouvir isso. Brilha os olhos, a gente fica, sabe, aquele coração orgulhoso. É bom. Sim, Quentinho, trabalho feito. Que legal. Eu vou aproveitar, então, e eu já vou puxar a nossa tela aqui, vou pedir para a Esther mudar. Eu trouxe alguns cases que nós fizemos durante esses alguns anos de parceria que nós temos, e eu queria muito que vocês comentassem sobre eles. Bora. Eu quero desde que vocês me contem a estratégia, qual era o objetivo, a dor de vocês, e como a CZ participou desse projeto, como foi auxílio, enfim, os resultados também que vocês tiveram. Bora. Me conta sobre esse que está aqui na tela, o compacto que reflete grandes resultados. Cara, esse foi o primeiro case. Na verdade, quando a gente fez, quando a gente estava no processo de concorrência, né, para escolher a nova agência, eu passei um briefing, né, para o pessoal. E logo de cara, assim, veio essa apresentação, né? Lógico que teve o briefing, né? A gente contou um pouco da história. E a Yammer, assim, ela teve uma reformulação no logo dela, em tudo, né? Tanto que antes o logo era antigo, era outro logo. E esse trator, os layouts, a cor era diferente. Tipo, os materiais de construção, por exemplo, eram amarelos. Então, passou por um rebranding total, global. Sim. A cor foi para vermelho, exatamente para dar esse toque de produto diferenciado, né, que o vermelho traz essa cor. E o logo também, foi um logo que contrataram uma super agência lá no Japão para desenhar esse logo que ele tem, né, é bonito de ver o logo. Sim. Que eu não sei se todos sabem, mas ele simboliza as asas da libélula, né? Que legal. E a libélula no Japão, ela significa sorte, boa safra. Então, quando na plantação de arroz tem muita libélula, é que a safra vai ser boa.
Então tem uma simbologia gigante aí por trás. Então esse que é o logo da Yama. E aí, de cara, a agência, eu acho que percebeu isso, viu a frente do motor, né? Entendeu que a frente do motor era uma frente... do trator, que era uma frente diferenciada e trouxe isso para destacar, para realçar, né? E foi ótimo, assim, é quase um robô ali, né? Um Power Ranger ali, um samurai ali, ficou ótimo essa arte, assim, foi a primeira arte que a CZ criou e já foi um grande impacto, assim, pra gente. Né? Eu acho que trouxe muito daquilo que o próprio produto já se dispõe a entregar, né? Porque, igual o Igor falou, tinha um layout de equipamentos no passado, né? Que daí sofreu uma alteração, e esse trator, né? O YM, ele tem toda uma frente diferente, né? Então, inspiração de Ferrari e tal. Então, eu acho que essa comunicação, ela refletiu bem, assim, o que a gente queria passar com um produto, um premium, um produto diferenciado, assim, sabe? A comunicação dessa arte, ela traz tudo isso e ficou incrível mesmo. Ficou incrível. E a gente bate o olho vendo assim, e a gente já vê a marca de grandes concessionárias, né? Isso é muito nítido no ramo automotivo, onde os logos das concessionárias é muito lembrado. Sim. E aqui você olha, você tem essa mesma percepção. Então você nota que é algo de muito valor, que é algo muito grande. Achei que interessante. E essa arte em específico foi um projeto de branding, para reposicionamento da marca de vocês, com um novo lançamento de produto? Na verdade, a gente estava lançando, se não me engano, esse trator é à frente do trator do YM, e era o ano de lançamento dele, a gente ia lançar na AgriShow daquele ano, né, que isso faz 3 anos atrás, então foi para realmente destacar a frente desse trator em específico, desse modelo, né, que é o Yama YM, o compacto que reflete grande resultado. Então, sim, de fato, foi para realmente realçar a frente desse lançamento que a gente ia fazer naquele ano. Que legal. E deu muito certo. Deu muito certo. Até hoje ela é usada, né? É o queridinho, Acho que na feira de Cascavel desse ano tava com essa arte. Tava, então que legal. Ela tá viva. Show. E Esther, passa pra gente, por favor. E essa aqui, essa ela tem um toque de sofisticação, gente. Essa aqui eu confesso que eu sou apaixonada por ela, tá? Me conta como foi esse projeto, qual que era o desafio? Cara, assim, todo ano a gente faz a convenção, né? Que a convenção é um evento onde a gente reúne os donos e gerentes da concessionária. Essa, em específico, foi para a construção civil. E todo ano a gente escolhe um local para fazer esse evento, né? Um hotel, uma região. No caso, essa foi no sul, né? Foi na região de Bento Gonçalves, um hotel que a gente escolheu lá. Bento Gonçalves é maravilhoso. Que é uma região maravilhosa, muito visitada por conta dos vinhos, né? E o hotel que a gente ficou, ele tinha harmonização, enfim, ele também abraçava esse ambiente. Então a gente falou, vamos fazer um evento, né, que combine, né, que fale com a geografia local, né, com o público local, com o clima do hotel. Sim. E que também traga algo legal ali para a gente contar a história, né, os storytelling que é tão falado hoje em dia no marketing. Então, o que a gente pode pensar? E aí a gente começou com essa ideia, né, trouxe para a CZ. No começo a gente até chegou é legal, assim, não sei se tem aí, mas antes, né, o primeiro formato, né, que a gente falou, não, vamos fazer assim e tal, não ficou muito... não dava para ver a Yama, sabe? Dava para ver a sensação do vinho. Se eu não me engano, era uma máquina, se eu não me engano, que eles tentaram a gente vai colocar na edição essa arte depois antiga. Coloca a arte antiga. E aí a gente falou, cara, muda e vamos colocar o logo. E aí quando colocou o logo foi assertivo, né? E aí veio, acho que o nome veio até depois. Falou, não, sommeliers, que é um termo tão usado, né? Que é o especialista em vinho, é aquele cara que ele vai te vender o vinho, ele não fala simplesmente, esse vinho é bom, esse vinho vem da uva tal, ele conta a história, ele traz todo um enredo para te apresentar aquele vinho, para você provar e você comprar aquela ideia. Então, a gente falou, não, os sommeliers da construção, que são os caras especialistas no produto, no segmento, então meio que casou as ideias e essa arte ficou maravilhosa, né? Assim, ficou perfeito, assim, realmente foi um golaço, né? O Fábio é design, quer falar um pouco, comentar? Não, ficou muito show, é isso que o Igor comentou, né? A primeira versão que a gente recebeu, a gente ficou assim, legal, mas assim, a gente ainda acho que não está refletindo aquilo que a gente queria. Vamos retrabalhar, né? E demos mais algumas ideias e tal, e voltou essa versão, e realmente toda a parte do movimento ali do vinho caindo, formando o flywise, sabe?
ficou muito legal e a gente conseguiu desdobrar esse material em outros materiais. Então, a gente fez kit, fez um rótulo de vinho para colocar no vinho que a gente estava dando pro pessoal dentro do press kit ali para eles. Então, assim, ficou muito show, muito legal, começou a refletir bem, e essa cultura, acho que, da gente trabalhar forte, né, uma comunicação, um tema específico em cada uma das convenções, assim, a gente começou a fazer isso com a nossa entrada dentro da empresa e tal, então, a gente não só fazia o KV, mas é o que eu comentei, desdobrava eles em outros materiais, então tinha kit, tinha referenciazinha do hotel com a comunicação e tal, então, assim, banner, ficou muito legal, e essa convenção foi top mesmo. Facilitou. Isso é uma boa pergunta. Quando a gente vê um KV, a gente não sabe quais são os desdobramentos e onde vai parar. Vocês que estão dentro da Yammer, vocês estão muito próximo do endomarketing, das pessoas, dos colaboradores. Como uma peça dessa, por exemplo, reflete dentro do ambiente onde vocês estão? Ou, por exemplo, dentro da convenção, quando o colaborador recebeu aquele kit, como foi esse momento? Quais eram as percepções que vocês recebiam, os feedbacks que vocês recebiam deles? Ah, eles piram, né? Tipo assim, porque é isso, você tá indo para um evento que tem um tema específico, né, de uma empresa grande, tem um tema específico e você recebe, você é impactado, aliás, por várias comunicações, né? Não só antes do evento, que save the date, né? Tipo assim, informes de o que levar, né? Dicas e tal, até quando você chega no evento, então banner, backdrop, né? Tipo assim, cenografia com toda a comunicação desdobrada do KV. Então, assim, eles ficam fascinados porque é um evento de grande porte, né? Então, eles chegam nessa realidade, se deparam com tudo isso, eles ficam assim, poxa, essa empresa é grande, tá fazendo negócio certo, Pensam em sabe? tudo, né? Como eles pensam em tudo. Na verdade, a gente sempre bateu nessa tecla, né? O conceito ele é muito importante. O conceito no marketing, para tudo, ele amarra e ele facilita o nosso trabalho. Então, você pensar no conceito é a primeira coisa que eu deixo de dica aqui, né? Cara, pense no conceito. Daí, tudo vai ficar mais fácil, entendeu? O desdobramento das artes, a forma como você vai pensar os brindes, vai tudo seguir aquele conceito que você criou. Então, todo ano a gente tem essa liberdade de criar esses conceitos, né? Amarrar toda a comunicação e o evento fica muito mais fácil. O público entende, né? O público que são hoje a nossa rede, né? Eles passam a entender e aí, cara, quando ele recebe o brinde, ele fala, nossa, ele começa a conectar as coisas. Agora eu entendi tudo. Esse evento, a gente levou o pessoal para uma vinícola, né? Fez um jantar lá, e aí teve um sommelier apresentando o vinho. Então, assim, a cabeça dele vai conectando as peças, né? Ele vai, caraca, agora eu entendi o sommelier da construção, eu sou um sommelier, eu sou um vendedor, e por aí vai. Então, eu acho que isso é muito importante. E aqui, cara, vocês acertaram em cheio, né? A fonte, a elegância, né? Entenderam total o espírito do conceito da convenção. E refletia bem o público da convenção em específico, né? Porque, assim como a gente já conversou aqui, a Yammer trabalha com vários segmentos e cada um desses segmentos ele tem um público diferenciado, né? Então, por achar que é uma empresa única, vai atender o mesmo perfil de cliente, mas não, né? Então, a gente vê nitidamente, né? O perfil do agrícola, o perfil de construção, o perfil de marítimo. O marítimo ainda é dividido em dois, né? Que é trabalho e lazer. Então, são dois públicos ainda diferentes dentro do mesmo segmento. Tem produtos de força. E, assim, o pessoal do nicho de construção, eles têm mais desse negócio da elegância, né? Da robustez, de ser pomposo, né? E daí a gente escolheu o lugar já meio que nessa pegada e desdobrou toda a comunicação em cima disso, né? Então, ligando tudo, né? Tudo fazendo sentido no final. E foi incrível, o pessoal pirou. Esse é um dos grandes desafios, né? Nosso do marketing, é você entender que para cada público você precisa falar de uma maneira. Sim, com certeza. E a gente colhe resultado. Quando é muito interessante a gente analisar mercadologicamente dizendo que se você faz uma mensagem, um conteúdo para uma pessoa que não é o público, e aí você cobra o resultado, fala, esse não deu resultado. Mas por que não deu resultado? Você parou para analisar? Porque não gerou conexão. Ou você não cria comunicação, você cria ruído, né? Exato. O sentimento, você tem que entender, acho que é aquilo, né? A dor do cliente, né? Que todo mundo fala, você tem que entender a dor do cliente. Você tem que entender para quem que você está fazendo essa comunicação, o que ele gosta, para acertar em cheio, né? Tipo, por exemplo, no agro, eu acho que teria que ser, né, o de cerveja, né? E não vinho. E construção é vinho, não é cerveja. Então, a gente tem que fazer essas leituras, assim. Exato. E também fugir do óbvio, né? Porque isso aqui é fugir do óbvio. Totalmente. O que as pessoas normalmente fazem? Vamos colocar alguma coisa de informação técnica, algo mais duro, rústico, muitas das vezes.
e perde-se essa sofisticação, esse cuidado e esse olhar mais crítico, né? Sim. Star, passa pra gente, por favor. Nossa, esse aqui é legal também. Conta pra gente como foi esse projeto. Na verdade, essa campanha, esse já existia, né? O Samurai de Vendas, enfim, Samurai, Japão, tem tudo a ver. E essa é uma campanha de incentivo de vendas, né, para os vendedores das concessionárias. Então, toda concessionária tem um time de comercial lá, que é o time que vai vender para o cliente final os tratores. Então, era uma campanha de estimular incentivo as vendas, incentivo, né, de vendas. E aí eu acho que era para os produtos agrícola em específico, né? Uhum. Então a gente criou a campanha em cima do conceito que a gente já tinha, que era uma campanha de incentivo de Samurai de Vendas, né? Que é quem vender mais é o grande samurai, né? E aí a gente soltou essa campanha aí que foi muito legal, que foi algo que a CZ trouxe, né? A gente fazia muito assim, sem corpo, né? Sem tanta, sei lá, publicidade, né? A gente fazia campanha, mas era algo que a gente sabia que precisava incentivar mais de outras formas, né? Uhum. Então aí criou essa campanha que, enfim, o desdobramento dela foi muito importante para realmente o vendedor abraçar a ideia, né? Que eu acho que fica mais fácil visualmente de você abraçar a ideia e ser incentivado quando você tem uma comunicação clara, de novo, né? A gente falando de comunicação e como é importante aí trazer um layout bem, enfim, no tema, né, para realmente abraçar a ideia e a galera comprar, se empolgar, né, com um concurso. Com o concurso. Isso. Que legal. E quando a gente fala de olhar o resultado na ponta, quais foram os resultados que vocês viram mediante essa campanha? Foi muito bom, até porque a campanha, eu acho que o primeiro lugar ele ia para o Japão, né? Foram os 3 primeiros, eles foram para o Japão. Então era uma experiência mesmo, né? Vivenciar. Não, eu acho que assim, o storytelling que a gente acaba contando com tudo isso, né? Então é justamente pegar a cultura japonesa, né? Que tem toda essa cultura de mangá, anime, né? Muito forte. Traduzir isso na comunicação visual que a gente vai estar trabalhando, né? Ter um storytelling que amarre tudo isso, né? Então a pessoa, ela consegue, os vendedores que estão participando disso, eles conseguem se sentir pertencentes, né? Sim. Então, eles conseguem enxergar que, pô, legal, que estrutura, não, fizeram uma comunicação diferente para isso e tal, e eu tô dentro disso, eu participo disso, sabe? E a oportunidade de poder conhecer a Yammer lá no Japão, sabe? Então, assim, o pessoal adorou, o pessoal gosta muito. A gente, mais uma vez, desdobrou isso daí em material de escritório, então tinha caderninho, tinha caneta, tinha um monte de coisa de comunicação disso. E o resultado acho que foi bem apertado também, acho que no finalzinho ali, o pessoal dando gás ali para poder, né, vender mais do que o outro, porque eu acho que foi, assim, o primeiro, segundo, terceiro foram questão de um trator de diferença, alguma coisa assim, que foi aos 45 ali, a galera tava ainda na correria. É aquilo, né, é vendas, né, vendas tem que dar uma incentivada para realmente achar o resultado. Então, foi uma campanha muito legal, eu acho que ela repete, né, ela tá perdura, viva. ela perdura. Todo ano ela continua. E aí o pessoal tá querendo desdobrar agora essa comunicação para construção também, porque viram que funcionou em agrícola e agora eles querem desdobrar para o segmento de construção. Que legal. E qual dica prática vocês podem dar para as empresas e para os empresários, para os negócios que querem fazer campanha de incentivo? Cara, façam campanha de incentivo. Simples. A dica mais prática. Eu acho que, cara, vendedor é motivado por bônus, né? Eu acho que o vendedor ele sai de casa pensando em vender para trazer lucro para ele, para a empresa. Não tem nada melhor do que você dar um incentivo maior, né? Não só simplesmente comissão, mas incentivar com outras formas, né? A gente tem essa vantagem de ser uma empresa japonesa, então essa possibilidade de levar para o Japão ou de, sei lá, oferecer um cruzeiro, né? Enfim, bonificações. Eu acho que isso é muito importante, é sadio, né? É uma forma de você também incentivar aquele cara que está na ponta, né? Que está vendendo, que está correndo atrás, que está fazendo o que for para vender, né? Que eu acho que venda, todo mundo aqui está focado em vendas, né? Em números, todo mundo tem seus KPIs aí, todo mundo tem que vender hoje em dia. Então, eu acho que o que eu dou de dica, assim, você tem que amarrar a ideia primeiro, né? De novo, você pensar no conceito, amarrar a ideia, ver as premiações. Outro dia eu vi um post no LinkedIn, né? Que o cara trabalhou tantos anos, ele ganhou uma caneca, né? Eu não lembro, foi alguma coisa assim, né?
cara, assim, valorize, né? Valorize Sim. o seu profissional, porque é o cara que está levando o nome da marca, né? O nome vestindo a camisa, que está indo para a linha de frente, que vai ficar no sol, numa feira, né? Vendendo ali o produto. Enfim, então incentive de uma maneira correta, sabe? Realmente de uma maneira que vá fazer diferença na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, uma viagem para o Japão, cara, até eu tenho vontade de sair do marketing lá para o comercial. Alô, comercial, me contrata porque eu vou vender trator que eu quero ir para o Japão também. Show, que legal. E cliente interno são os nossos vendedores, né? A gente vai falar de cliente interno, os nossos colaboradores, essas pessoas que estão apoiando, incentivando e movendo mesmo a empresa, porque são os vendedores que movem as empresas. Vocês chegam a estudar também esse público e o gosto deles, porque cada ser humano é motivado de uma maneira, né? Uns por dinheiro, outros por viagem, por experiência. Como que vocês buscam equilíbrio com relação a isso? De qual é o benefício, a oportunidade que a gente vai dar para esses vendedores? Cara, isso é uma pergunta legal, porque eu sou um cara que eu falo muito isso. Eu falo que o marketing começa dentro da empresa. Sim. Né? Ele começa você olhando e cuidando desses profissionais. Né? Então, a gente tem muitas ações de endomarketing, né? de fazer campanhas, fazer festa na empresa, né? Levar o pessoal a fazer uma festa de final de ano legal. Porque, assim, e quando a gente vai para feira também, idem, né? As nossas feiras, antigamente, a gente fazia AgriShow. A AgriShow acontece final de abril, maio. Esse ano foi bom de clima, mas nos anos passados era um sol para arrebentar, assim. E o nosso stand, por exemplo, não tinha cobertura. Então, como eu falei, o vendedor ficava ali de 7 da manhã, que era quando a feira abria, até 5 horas da tarde, ali, batalhando ali na feira, tomando sol na cabeça. E aí, nos anos seguintes, eu vi aquela necessidade, né? No primeiro ano, eu falei, cara, ano que vem eu vou cobrir esse stand inteiro, vou botar sombra para todo mundo. E, cara, assim, foi imediato a resposta do vendedor. Falei, pô, isso aqui é bom demais, agora tá fácil ficar aqui. E aquilo ali é marketing, entendeu? Foi um investimento? Foi um investimento. Não é barato você cobrir um stand. Mas a partir do momento que você cobriu esse stand, você está fazendo marketing pro seu vendedor. Sim. Porque o cara está muito mais confortável, com a cabeça muito mais tranquila, fresca. Trabalha melhor, né? E trabalha melhor e o cliente também percebe isso, porque o cliente também ficava no sol ali, recebendo o atendimento dele, o cliente não ficava muito. Os próprios vendedores falavam, cara, melhorou muito o tempo agora do cliente, o cliente quer ficar aqui, eu tenho que ir, tipo... Não, então tudo bem, depois a gente se fala aquela coisa, porque senão o cliente fica ali tomando cafezinho, Wi-Fi. Então, assim, eu acho que você tem que, sim, enxergar valor, né? Porque o marketing começa dentro de casa, sabe? Até das ideias, né? De você vender a ideia, o pessoal comprar e passar isso adiante, né? Sim. O boca a boca que é tão falado. Então, eu acho que é fundamental, assim, você vender a ideia primeiro dentro de casa para depois externar isso no mundo afora. Né? Que show! Sensacional. Quer comentar, Fábio? Eu compartilho, né, do que o Igor falou e eu entendo que a Yammer, ela cuida bem, né, dos seus colaboradores, né? Ela tem programas, tem, por exemplo, comitês lá dentro da Yammer, né, que dão voz para o funcionário. Então, assim, ele integra num comitê desse. Tem o Yammer Mais Saúde, que é um comitê voltado para ações sociais, esportes dentro da empresa, né? Então organizam eventos de esportes. No ano passado, inclusive, a gente teve Jogos Esportivos Yammer, então a gente pegou várias modalidades de esporte, pegou o espaço do SESI lá em Indaiatuba e fez um campeonatozão, como se fosse Olimpíadas, exatamente. Então, assim, tem o Comitê Verde, que é um comitê que se preocupa com sustentabilidade, tem o Tasukiai, que é um comitê voltado para ação social. Então, esse quesito, né, e isso é uma cultura que vem do Japão, né, esse quesito de olhar para o próximo, né, de se preocupar, o Hanasaka, de se preocupar com os outros, né. Então, a Yammer tem esses comitês, assim, que trabalham integrado justamente para promover o bem-estar ali dos colaboradores, né, das pessoas que estão fazendo o negócio acontecer, né. Sim, que delícia. E eu vou dizer para você que está nos ouvindo e nos assistindo, se você tiver a oportunidade o ano que vem na AgriShow, vá visitar a Yammer. Sim. O stand deles, modéstia à parte, não estou puxando saco nem sardinha pro nosso lado não, mas é sensacional. É de fato muito coberto, é um stand vermelho, você enxerga de onde você estiver. E é extremamente fresco, tem água, tem café, é uma delícia estar lá dentro. Então vá lá na AgriShow no ano que vem. Quem foi esse ano, inclusive, teve a apresentação de Sorocaba. Eu estava lá, eu vivi esse momento. Então tá bom. A gente já vai chegar nele, inclusive. Sim. Que legal.
Pode passar, Esther, por favor. E essa convenção, como é que foi? Essa Então, que o Fábio, inclusive, estava comentando antes de começar. Esse é o polêmico galo, né? Então, na verdade, de novo, isso foi legal porque essa convenção, ela começou como como é que é? Uma fábula interna que a gente usava, né? Que a gente falava que, não, quem é do agro, da Yama, tem que ser galo preto, porque existe uma piada aí, né? Que o cara chega numa rinha de galo e pergunta, qual que é o galo bom aí para eu apostar um dinheiro? O cara, o galo bom? O galo bom é o branco. Aí ele, foi lá, botou o dinheirinho dele lá, R$100. E aí, quando começou a rinha, o galo preto deu um sacode, assim, né? Quase deu um fatality lá no galo branco, né? E aí o cara voltou desesperado e falou, você falou pra mim que o galo bom era o branco. Aí ele falou, você perguntou quem era o galo bom. Você não perguntou qual era o galo malvadão, né? Aí a gente falava, justo. E aí começou isso, né? Isso foi um conto que eu nem lembro quem contou isso, mas assim, ficava nessa brincadeira, e nas feiras a gente falava, todo mundo aqui é galo preto, né? Tem que ser malvadão, vamos pra cima, enfim, aquele escopo de vendas, né, que a gente gosta de brincar, mas assim, tudo super sadio, nunca envolveu rinha de galo, não é uma história verídica, não é uma história verídica. A gente ama os animais, a gente não faz isso. Nós amamos Temos os animais. Entendeu? Comitê verde, pelo amor de Deus. Eu amo todos os bichos, então assim, muito bom. Nunca existiu nenhuma violência contra o galo, mas surgiu essa lenda, né, uma lenda urbana que tinha que ser o galo preto. E aí a gente amarrou a convenção, né, nesse sentido, e a gente falou, não, galo preto, isso... Eu confesso que, a princípio, é o que eu tava comentando até antes da gente começar a gravar, eu fiquei muito ansioso, assim, quando surgia essa ideia, não, vamos um galo preto e tal, não sei o quê. Eu, enquanto designer, sabe, tipo assim, trabalhando numa empresa centenária, eu fiquei assim, vocês têm certeza disso, gente? Tipo assim, essa comunicação mesmo, porque assim, isso é ambíguo, né? Da mesma forma que pode retratar aquilo que vocês estão pensando, pode ir para um outro lado e tal. Mas eu acho que, para além disso, o pessoal que fez parte dessa convenção, assim, eles abraçaram essa ideia, que é o que o Igor falou, tipo, o pessoal começou a falar, não, galo preto, quem é galo preto, não sei o quê. Então, assim, eles abraçaram muito essa ideia. Então, eu falei assim, a gente tá fazendo isso pra eles, né? Então, se eles abraçaram isso, eu falei, quem sou eu com a minha leiguice pra falar que não vai ser assim, sabe? Então... Aí a gente botou a convenção em inglês, que aí falou, não, Black Rooster acho que soa melhor, a coisa mais moderna ali, né? Uma bobagem, porque galo preto ia ficar meio, não sei, ia ficar meio estranho. Mas aí ficou o Black Rooster, pegou, e aí a gente criou também, nesse ano a gente criou um prêmio, inclusive, não sei se você tem aí a foto, mas era como se fosse porque todo ano na convenção a gente faz a premiação, os melhores do ano e tudo mais, né? E aí, nesse ano, a gente criou como se fosse o grande Oscar, assim, né? Que era o prêmio Galo Preto. A gente imprimiu um galo em 3D. Maravilhoso. Gente, bota na edição, produtor. Vai estar na edição o troféu do galo, gente, gigantesco, negócio assim, pesado. A gente ficou assim, meu Deus do céu, para representar tudo isso, né? Todo esse storytelling que a gente contou, desenvolvendo a comunicação desse evento. E quem ganhou ficou muito feliz. O cara, acho que deve ter até hoje o galo preto lá na mesa dele. Mas, enfim, foi isso. É uma brincadeira, né? Surgiu de uma comunicação sadia, interna ali da empresa, que todo mundo abraçou, e a gente desenvolveu isso numa arte. Aí a gente fez camisa, fez troféu, a convenção inteira foi nessa, tinha a galera gritando, depois a festa, lembra da festa? A galera falou, não, quem foi embora cedo é galo branco, tem que ficar até o final. Fábio, você ficou até o final? O povo comprou ideia. Eu sou senhora, gente, eu sou que vai dormir 10 horas da noite. Quando vê, tá lá, né? No último ônibus pra voltar. Essa história que eu quero contar, Igor, essa versão. Deixa eu. Mas essa história que a gente quer saber aqui no podcast. A gente quer os bastidores, a polêmica. Que legal. E esse tipo de ideia também surge de vocês? É parte de vocês, parte do time, da equipe? Hoje vocês são compostos por quantos dentro do time de marketing? O time sou eu, o Fábio, a Amanda, o Pedro, que o Pedro, né, tem um histórico aqui da CZ, a gente meio que, na janela de transferência, a gente pegou o Pedro pra gente. E o Pedro, esse é o time e uma estagiária, né, que é a Camille hoje. Esse é o nosso time, assim, é um time enxuto, na verdade, assim, mas a gente se desdobra, todo mundo empenhado pra caramba aí. Um negócio que eu gosto muito de falar sempre quando o pessoal fala assim,
mas como que vocês dão conta de tudo e tal? Eu falo assim, gente, é puxado, porque eu falo, são 4 pessoas, 5, né, com a Camille, mas para dar conta de, tipo assim, 5 segmentos distintos a nível nacional, clientes Sim. internos e externos, sabe? Então, assim, a gente trabalha muito para ralação, fazer o né? negócio acontecer. É a empresa japonesa, né? Acho que o japonês, ele trabalha por natureza, assim. Então, a gente abraça bastante. Mas, cara, assim, eu falo muito, assim, pro time, né? Eu sou um pouquinho workaholic até demais, assim. Mas, cara, é gostoso, sabe? Às vezes tem hora que você tá tão ali vidrado no trabalho, assim, que eu falo, cara, eu não quero ir pra casa, porque eu sei que eu tô num momento aqui absurdo, tudo rolando, fluindo, e você fica naquela adrenalina. Então, assim, você tem que gostar realmente do que faz, óbvio, né? Mas, assim, é muito bom você trabalhar numa empresa que te dá essas oportunidades, porque às vezes tem muita ideia que você às vezes leva e não vai adiante, né? E a Yama, ela de fato, ela deixa a gente brincar, ela deixa a gente ser criativo, ela apoia, né? Nossa, tudo isso que a gente conquistou não foi do nosso bolso, foi do bolso da Yama, né? Foi do financeiro lá e tudo mais. Então, um abraço pro Douglas, meu amigão do financeiro, gerente financeiro. Mas, assim, todo mundo abraça a causa, né? Então é muito bom de trabalhar na Yama por conta de tudo isso, né? De todo esse conjunto aí. Então, é gostoso trabalhar com gente que tem vontade de trabalhar, vontade de fazer acontecer, né? Isso move a gente. Quando a gente entra no flow de trabalho, no fluxo, você fala, eu só quero continuar aqui. Você fica em nada. E uma coisa muito louca é que, assim, é um time enxuto, mas todo mundo rema pro mesmo lado, sabe? Que legal. Tipo assim, não tem um, pelo menos do nosso time ali, que fala assim, não, mas não sei se isso vai dar certo, vocês têm certeza que não sei o quê. Quando eu entrei, eu era assim pro Igor, porque eu era muito diferente da minha realidade até então, eu ficava assim, mas você tem certeza disso? Como assim? Não sei o quê. Aí hoje em dia eu só falo assim, não, tá bom, é isso que você quer, a gente vai fazer isso acontecer. Que show. Pode passar, por favor. Essa aqui é muito interessante. Vocês têm muita parceria, até comentou o comitê esportivo, vocês têm também, né? Vocês fazem muitas ações voltadas para o esporte, seja futebol, seja vôlei. Comenta um pouco pra gente sobre esse tipo de projeto, como que funciona? Cara, assim, a Yama, ela tem um time de futebol lá no Japão, né? O Cerezo Osaka. É um time da Yama, que joga lá a primeira divisão do futebol japonês, né? Que é o Cerezo Osaka. Então, assim, já vem do DNA deles ser apaixonado por esporte, investir no esporte. E os japoneses amam futebol. Então, a gente trouxe essa cultura, né, de amante do esporte para dentro da comunicação, né? Usou isso como uma forma de mostrar empenho, dedicação, trabalho em equipe. Então, tudo isso faz parte desse contexto entre Yama e patrocínios em esporte, no geral, né? Hoje a gente não está mais com o Red Bull, mas a gente tinha essa parceria, durou acho que 2 anos e meio, que foi muito legal, muito bacana. Mas a gente hoje está com patrocínio com o Stock Car, com o Rafael Suzuki, com o Osasco Vôlei, que acabou de ganhar a Superliga, né? Sim. Parabéns para as meninas. O Alexandro, do Futevôlei, algumas parcerias do mundo náutico também, como o Guilherme Code, enfim. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas essa em específico, Red Bull Bragantino, assim, Red Bull sem palavras, né? É uma marca que transcende marketing, respira, vive marketing. É uma marca diferenciada. Então, associar nossa marca Yama com o Red Bull foi muito bom pra gente, né? Foi muito legal. E viver essa atmosfera, né? Eu sou um vascaíno apaixonado, mas assim, cara, o Red Bull, assim, é meu segundo time de paixão. Até hoje eu assisto jogos, né? A gente passa a viver essa emoção. E a gente trouxe isso na comunicação, né? De trazer aí os jogadores, as máquinas, né? Todo mundo integrado. E a gente fazia esse evento que foi um marco, assim, né? Que foi o primeiro evento, eu acho, do mundo esportivo, assim, do futebol, que a gente decorava o estádio, né? Era um dia da Yama, que era o dia do patrocinador em um jogo específico. E aí tinha tudo, tinha ativação do lado de fora com as máquinas, né? A gente chamava os colaboradores para assistir o jogo, a gente fretava ônibus de Indaiatuba e ia lá para Bragança, mais de 50 pessoas para assistir o jogo, todo mundo com camisa, a gente distribuía brinde, que foi uma loucura, né? Nesse ano, se eu não me engano, para esse dia da Yama, foi um chapeuzinho, né, Fábio? Um bucket vermelho. Foi um bucket. A gente tem uma imagem aérea de drone, assim, passando, só cabecinha vermelha. Assim, todo mundo com o estádio inteiro vermelho. Nossa, foi lindo. Então foi muito legal, assim, foi uma ação bem, bem relevante, assim, que a gente dedicou bastante esforço para acontecer, mas que o resultado foi ótimo, assim, principalmente branding, né? Sim. Que aí é um valor que
mensurável, né? Que é toda a região ali de Bragança entender, né? Conhecia a Yama, sabia que a gente vendia tratores, então isso foi muito legal para a gente posicionar a marca nesse sentido. Eu acho que para além de ser uma empresa já apaixonada por esportes, né, e ter esses parceiros, eu acho que do ponto de vista estratégico, né, o nosso cliente, ele não é só, por exemplo, dando o exemplo do agro, né, ele não é só o carinha que tem a fazenda dele, planta o negocinho, colhe, vende. Ele é o cara que assiste TV, ele é o cara que consome música, tem um time que ele torce, entendeu? Então, a gente fazer esses tipos de parceria, a gente acaba ampliando, né, o nosso guarda-chuva ali de clientes que a gente consegue atingir, né, por adoração ao esporte e tal, né? Então, eu acho isso muito pertinente. E não sei se a gente vai falar ainda, mas para além do futebol, a gente também tem outros times e outros patrocinados, né? Então, justamente tentando permear os maior número de nichos possíveis. Nesse momento que a gente estava com o Red Bull, a gente também já estava com futevôlei e já estava com Osasco. E todos os jogos desses times passavam no canal, né, de esporte aí, bem conhecido. E, cara, era legal que esse canal ele tem 3 canais, né? Então, teve um determinado momento que estava em um canal passando o Red Bull Bragantino, no outro canal estava passando o Osasco e o outro canal estava passando o futevôlei ao mesmo tempo. Legal. E aí, cara, o cara, sei lá, que tava zapeando, ele via Yama em um, depois mudava e falou, sabe, ele vai pegar o celular, ele vai dar um Google, ele vai pesquisar o que é Yama e ele vai conhecer a Yama. E aí, tomara que ele se apaixone, né? Siga as plataformas, já deixa a dica aí, siga a Yama no Instagram, Facebook, YouTube. @Yama Brasil, todas as plataformas. Isso, segue lá, porque é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, né? E modéstia à parte, de novo, a gente faz um conteúdo muito bacana, que vale a pena ser seguida. Com certeza. E isso é muito legal. Vocês olham para o cliente de uma forma 360 também. Sim. Eu não preciso atingir o meu agricultor ali, o fazendeiro, só aqui, só por conta da máquina. Não, mas ele é uma pessoa, ele tem experiências, ele tem gostos. E isso é legal de ver aqui. A Yammer, ela vai além do óbvio, muitas das vezes. É além daquele, eu vou fazer um postzinho, uma vendinha aqui. Não, vocês abrangem muitas frentes e isso é legal. E é legal ver os resultados de vocês. Sim. Porque, é como você comentou, o cara passa ali o canal 1, 2, 3 vezes e fala, peraí, eu tô vendo essa marca 3 vezes. Vocês criam uma certa relevância, criam um envolvimento entre marca e cliente, que hoje em dia é extremamente importante. Sim. Hoje em dia a gente tem, né, tanto no digital quanto no off, não só a mensagem que você passa, mas você tem uma resposta. E isso é uma resposta do seu cliente para vocês. Então, isso é muito legal. Parabéns de verdade para vocês. Uma das coisas que eu aprendi nessa minha trajetória profissional, estando no meio da comunicação, é a questão de contar histórias e a questão da conexão com o seu cliente para além do seu produto que você vende, né? Então, é o que a gente falou, né? É entender que ele gosta de algum time, entender que ele escuta um tipo de música e o que a gente consegue se afiliar que faz sentido ainda para a cultura da empresa e a gente consiga atingir esses outros meios, sabe? Então, assim, eu, pelo menos, responsável por essa parte digital e brand lá dentro, eu tento pulverizar o máximo das nossas comunicações em ações assim. Sensacional, parabéns. Pode passar, Esther, por favor? Este também foi da Yammer, o compacto, é o mesmo daquela primeira campanha, eu acho que né? Esse fazia parte da campanha também, de briefing, de lançamento do YM, então era mais uma campanha, aí tá numa cultura de café, né, tão importante aí para esse trator, principalmente. Então a gente fez essa arte, mas eu acho que essa foi desdobramento da primeira. Da primeira. Pode passar. Essa aqui. Conta pra gente como foi. Essa também, de novo, foi outra convenção, né? A gente, de novo, surfando um pouco nessa onda. Essa fase a gente estava... O Red Bull Bragantino, principalmente, ajudou muito nesse conceito, porque ele era o único time na Série A do interior, né? Hoje a gente tem o Mirassol, tem outros times, né? Mas nessa época, desse ano, ele era o único time do interior e ele trazia essa mensagem da força do interior que eu falei, cara, isso é legal, força do interior é isso que a gente é também, sabe? A gente tá, não nas grandes capitais, mas a gente tá no interior, a gente tá na fazenda, no produtor, né? Em outras cidades. Então a gente trouxe esse espírito para a convenção agrícola, né? Da força do interior. Inclusive, essa convenção teve show do Sorocaba também, que foi bem legal, trazendo essa cultura do agro. A gente queria valorizar essa cultura
do sertanejo, do agro, do interior, da coisa, né, Que é a cultura do nosso cliente final do segmento de agrícola, sabe? É justamente isso. O nosso público são pequenos agricultores, né? Diferente da nossa concorrência que trabalha com agricultura maior, né? O nosso público é o pequeno, eles estão localizados no interior, então fazia total sentido, sabe? Com a comunicação, com o cliente, mais uma vez, né? A gente ligando e contando uma historinha redondinha. Que legal. Pode passar, por favor. Esse aqui... foi legal. Esse teve prêmio para CZ, inclusive. Que bom, hein? Ganhamos aí na PP Campinas. Foi galinha de ouro, Esther? Foi bronze. Mas olha, rendeu prêmios para CZ. Foi injusto o resultado. Foi injusto, a gente também acha. Chama o VAR. Vamos conferir isso aí, não tá valendo. Mas esse daqui é uma paixão minha, eu confesso, porque você bate o olho, você vê a boca do tubarão. Essa associação que o nosso time criativo fez, eu achei genial. E eu quero muito que vocês contem pra gente como foi esse processo. Cara, assim, na verdade, aí foi de novo aquela coisa de, vamos fazer aonde a convenção? A gente escolheu um cenário de praia, um hotel de praia. A gente falou, cara, a gente tá perto da praia. Aí a gente até começou, né, nos briefings iniciais, eu lembro muito bem que eu falei, não, vamos fazer aquela do mar calmo não faz bom marinheiro, né? E aí começou com essa ideia, a gente tentando desdobrar alguma coisa dentro dessa ideia, mas era um tema muito abrangente também, né? E aí, se eu não me engano, foi o Mike que trouxe essa nova ideia pra gente. Ele falou, cara, eu peguei a essência, a gente fez algumas reuniões, né, de KV, e aí ele pegou a essência e trouxe essa, eu acho que, assim, ela é uma evolução também do sommeliers, né, que pega essa ideia, né, de trazer o sommelier, que eu falei, era um especialista de vendas. O Tubarões, ele é aquele cara de predador, né, o grande predador do mar e tudo mais, que sabe o melhor momento de atacar, de agir. Então, desculpa, ele foi meio que nesse sentido, né, e aí, cara, foi muito assertivo, né, ele fez uma leitura do nosso produto, né, que era a concha da escavadeira, que é tão marcante ali para o segmento de construção civil, e trouxe essa convenção dos tubarões. Então, todo mundo ali, foi a comunicação que a gente começou a trabalhar. Você tem que ser um tubarão, né? Você tem que ser o caçador mais feroz, mais audaz ali do mundo, do mercado de construção, do mercado de comercial. Então, veio essa arte, né, quase com uma lâmina ali do Poseidon, né, o rei do mar ali. Então, foi tudo muito legal. E eu gosto de destacar também, assim, claro que aqui o layout é muito bom, mas essa hashtag aqui, daqui para frente, só os mais afiados, isso amarrou muito bem. Serão capazes de caçar os melhores resultados, né? Então, esse slogan também, eu acho que é um detalhe ali, mas que também ajuda muito a vender a ideia, né? Sim, reforça a mensagem. Sim, a referência que ele já faz ao próprio pôster do filme Tubarão, né, já tá aí bem identificado, mas é o que o Igor comentou. Então, a gente, mais uma vez, né, o storytelling, a gente pegando o maior predador dos mares, né, para fazer um paralelo com a nossa realidade, desdobrando isso, colocando o nosso equipamento, fazendo essa correlação também. E nessa convenção, inclusive, a gente fez também, a gente tem esse negócio de fazer uns troféus diferentes, a gente falou do galo e tal. Essa convenção a gente fez um também que era como se fosse um aquáriozinho, assim, e um braço de mini escavadeira, assim, saindo de dentro também. Então, assim, os desdobramentos que a gente faz desses KVs aí que a CZ ajuda a gente a criar são inúmeros e são, assim, o povo surta. Quando eles receberam essas premiaçõezinhas com a escavadeirazinha assim, eles falam, caraca, que negócio irado, não sei o quê. Eles piram tanto quanto a gente. Toda convenção, o pessoal já até brinca, né? Eles vêm assim, eles chegam pra mim e falam, cara, essa convenção foi muito boa. Eu não sei como que você vai superar no ano que vem. No ano que vem. E todo ano eles voltam e repetem a mesma coisa. Essa convenção, teve esse ano, inclusive, foi muito engraçado, que essa pessoa chegou pra mim e falou, cara, eu já cansei de falar, eu sei que ano que vem vai ser melhor, porque já tô vendo o Rogério que me dá uma preocupação gigantesca, porque assim, tá chegando num nível que assim, a régua tá muito alta, entendeu? Pra vocês terem noção, esse ano teve Globo da Morte na nossa festa, tipo, a gente botou um motoqueiro lá rodando, então a gente tá ficando numa sinuca aqui que eu não sei o que vai dar a saída disso, mas cara, assim, faz parte, é o nosso trabalho ser criativo, pensar fora da caixa, de novo, contar com parceiros importantes. A missão não é só nossa, é da CZ também, a gente trabalha junto, faz reunião, faz briefing, que às vezes é assertivo, às vezes sai de primeira, a ideia sai muito clara, né, um momento ali que você já pegou, já abraça e pum, tá feito.
A desse ano foi um pouco assim, né? Não sei se a gente vai falar, mas deve chegar lá no Born to Be Yummy, tô até com camisa aqui. Tamo. Foi muito rápido, foi tipo, pá, saiu, entendeu? Essa Tubarões, a gente começou por um caminho e terminou no Tubarões, né? Então, foram ajustes, mas assim, o resultado no final é sempre muito bom, sempre positivo. Mas tem horas que a gente acerta mais rápido de primeira, tem horas que demanda um pouco mais de tempo, de reunião, de troca. Mas isso faz parte do processo criativo. Exatamente, isso que eu ia falar. Você tem que estar disposto a escutar, a ouvir, a todo mundo pensar junto, mas, como o Fábio falou, remar junto, né? Exatamente isso, eu ia reforçar isso. O Fábio falou, é só a gente remar pro mesmo lado, todo mundo tá em conjunto, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo e sai. Exato. É isso que é mais gostoso. E eu vi o último de vocês, que era a própria máquina, só que em miniatura. Ah, gente, eu quase que eu peguei pra mim, tá? Eu confesso. Quase que vocês não viram ela nunca mais. O abajurzinho. A coisa gente, mais fofa, né? Fantástico. Como que não apaixona por isso? Sim. Eu falo que todo projeto que ele sai do papel, ele se torna real, ele cria um sentimento por aquilo absurdo. Você se faz parte da sua vida, da sua casa, da sua decoração, do seu momento. Sim. E isso é relevante para a marca e para as pessoas também. Com certeza. Teve até uma conversa uma vez que eu e o Igor a gente estava tendo, né? E até voltando no quesito do workaholic, que a gente trabalha muito e tal, né? Que a satisfação que a gente tem no final, quando a gente entrega, o processo é traumatizante, vou ser sincero com vocês. O processo é muito árduo, assim, mas assim, quando você entrega, quando você chega, você vê toda aquela cinegrafia, com toda a comunicação, e é treliça com iluminação em logo, e túnel de LED, não sei o que. Quando você vê todas essas coisas, você fica assim, caraca, a gente fez tudo isso, mano. É bizarro. E aí escutar, né, o feedback do pessoal que participa disso no final, que é o que o Igor falou, não sei como vocês vão superando o que vem, a gente sempre faz algo maior e tal. Então, assim, eu acho que a gratificação, ela tá nisso, né? Ela tá é árduo, é difícil, mas faz sentido no final, entendeu? Sim. Tipo assim, a gente chega no final, fica um do lado do outro, assim, fala, caraca, a gente valeu a pena. Fazendo uns negócios muito bons. A gente que chega moído. Pode passar. Esse foi o KV. Esse foi o KV, acho que foi usado na AgriShow, se eu não me engano, né? Aí a gente já foi para a gente começou com esses slogans, né? Para você compacto, com você gigante. Então, esse slogan é muito bom porque ele desdobrou em várias... Tem o desdobramento. Passa pra gente, fazendo favor. Esse slogan foi o Iago, o antigo roteirista aqui da CZ, né? Ele sugeriu e a gente falou, cara... Faz total sentido para você compacto, porque máquinas compactas, com você gigante, né? Então já dá essa conotação de, tendo um Yammer, você vai ser mais, sabe? Então, surreal. É uma poesia, né? Combina. Para você confiar, com você sem limites. Então as coisas vão rimando, assim, você lê, a leitura é muito boa. E os desdobramentos, né, para cada segmento ali. A gente são tudo coisa que refletem, né? Então, o econômico, todos os nossos equipamentos, um diferencial grande deles é a questão da economia, sabe? De serem compacto, que é o slogan principal. O completo, porque justamente a gente tem uma linha, um portfólio de produtos, assim, que é isso. Vai do agrícola, vai da construção, vai de motores. Então, assim, de novo o storytelling sendo contado da maneira certa, né? Então, a gente consegue trazer os atributos da marca com uma comunicação legal, né? Então, e aí sai esses negócios incríveis que vocês estão vendo aí. Você sabe que esses dias mesmo, acho que foi 1 ou 2 semanas atrás, eu tava voltando aqui do Banana Café, né? Do restaurante pra cá, e tem bastante construção aqui no Cambuí. E tinha uma máquina da construção civil escrito Yammer. Na hora que eu filmei, eu quase fiz assim um storyzinho da máquina até a CZ, sabe? Mas na hora que eu olhei, é lógico, você se identifica. Você fala, Yammer, eu conheço. Não, e é legal isso, porque assim, eu recebo direto, né? Outro dia, inclusive, uma pessoa mandou que tava na piscina dele lá, que ele tá construindo a piscina, e mandou foto, aqui eu falei, contratou bem, mandou bem. E a gente recebe direto, tá cada vez comum. E eu, assim, claro, né? A gente trabalha no meio, os nossos amigos, assim, começam a falar, cara, eu começo a ver Yammer em tudo quanto é lugar, sabe? Tipo, agora todo mundo presta atenção na Yammer. Então, eu acho que isso é resultado também de comunicação, que você realmente está ali porque você reconhece a marca, né? E você reconhece porque você viu no Instagram, porque você viu no YouTube, porque você viu na Sport TV, sei lá, num canal aí de publicidade, num canal de televisão. Então, você vai vendo o nome e quando você bate, você sabe que é uma Yammer, né? E que antes poderia estar passando batido, né? Você vê a marca e
que é isso? É só mais uma máquina de construção. Não, não é. É uma Yamaha, né? Sim. Então, isso tudo a gente faz valer com comunicação. Agora, é um trabalho de formiguinha. Não é da noite para o dia que isso surge. Isso é importante você comentar, Igor. Vou pedir para você trazer uma dica prática ou descer no detalhe dessa informação, né? As pessoas têm muito essa expectativa do mercado de o marketing ele não está funcionando, ou então eu investi e não está tendo resultado. Conta para as pessoas que existe um trabalho de formiguinha e que é um processo, porque eu acho que isso é importante a parte do cliente dizer isso para as pessoas também, porque certeza. Isso cai muito sobre responsabilidade da agência também, mas é aquela questão que a gente já comentou, é a parceria, mas é entender que existe um processo. Sim. Como funciona isso? Ansiosos, eu sou ansioso também. Tenham paciência, acreditem no resultado. Cara, assim, como eu falei já, né? Primeiro o marketing ele começa dentro de casa, porque assim, você tem que convencer o seu time, o seu presidente, o seu gerente, enfim, todo mundo, né, o gerente comercial, que a coisa vai acontecer. Você está fazendo aquilo com um objetivo, né? Sim. Então, eu acho que você tem que levar primeiro essa ideia para dentro de casa. Você mostrar para onde você está indo com a empresa, o que você quer chegar, os objetivos que você quer chegar. Agora, os resultados não acontecem da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha, é aos poucos, né? A gente fala muito da construção da marca. Brand é construção de marca, né? Grandes marcas, sei lá, Havaianas, Coca-Cola, os caras têm anos de mercado. E por isso eles têm a importância e a relevância que tem hoje. Sei lá, a Coca-Cola, que você não precisa nem botar o logo, você sabe que é uma lata da Coca-Cola. Então, assim, isso não é da noite para o dia. Isso precisa ser construído, mas você constrói isso, dá para construir isso, né? E como a gente tem feito. Hoje, assim, mídia social é um canal super importante. Você não ter um Instagram forte, cara, você já está errando, entendeu? Você tem que ter um Instagram forte. Você tem que ter um Facebook forte, você tem que estar no TikTok, você tem que estar nas mídias de publicidade. Porque, assim, a gente brinca muito uma chargezinha, né? Que o cara, ele sai de casa, ele vê o outdoor, ele vê o BuzzDoor, ele vê o anúncio na TV, ele liga o rádio, tá passando na rádio, ele vê na revista. E aí, no final, ele pega o celular e faz a compra, né? E aí fala, nossa, o resultado só vem no mobile, né? Ele só compra, então vamos investir tudo no mobile. Cara, não, a jornada do consumidor, né? Você vai impactado em diversos você vai canais. Impactando, você vai jogando atalhos, né? Dicas ali para ele ser consumido daquilo e no final ele realmente tomar a decisão ser mais fácil, né? Para ele comprar a decisão. Então, por exemplo, o cara chega, ele vai vendo Yamaha no canal de televisão, ele vai vendo Yamaha na AgriShow, ele vai vendo Yamaha numa revista. Quando ele for decidir, ele vai chegar na loja já com a cabeça feita. Eu quero um Yamaha, porque, eu vejo Yamaha em tudo quanto é lado, então eu já fui impactado no meu cérebro ali, né? Eu já virei a chave, eu quero um Yamaha, ninguém tira isso. Então é isso que eu acho que o profissional de marketing tem que criar, né? Ele tem que criar esses atalhos, essas dicas, para o consumidor ir lá e mordendo, né, aos pouquinhos, devagarinho, e no final ele tomar a decisão muito mais fácil, né? É um Yamaha que eu quero. Então isso leva tempo, você não faz da noite pro dia, você não sai de... Quantos seguidores a gente tinha no Instagram no começo? Acho que menos de 10, né? Não, quando a gente começou com a CZ, a gente já tinha, mas no Instagram a gente tinha uns 10. Tinha uns 15 já. 15, então hoje a gente tá com quase 40, 35, quase 40. Cara, isso foi em 3 anos construído, entendeu? A gente não vira a chave... Ou, assim, você até vira, talvez, comprando, né, seguidores, sei lá. Não faça isso, por favor. Não faça isso. Não faça isso. Exatamente, até porque isso no futuro vai te trazer uma base orgânica e essa base, vai se autoalimentar sem necessidade de investimento. Então, só que isso leva tempo, isso você tem que construir. E isso que a gente faz aqui no Brasil, né? A Yamaha, ela tem uma marca muito forte porque é uma marca muito antiga. Mas ela ficou muito tempo, vamos dizer, escondida. Né? Então, agora a gente está trazendo essa marca, trazendo a força dessa marca para o espaço que ela realmente merece estar, né? Porque, de novo, o produto, cara, não é porque eu trabalho, mas é porque é um produto fantástico. Assim, o produto Yamaha é um produto japonês e, cara, japonês, assim, é fora da curva. Assim, os caras realmente merecem todo enfim, o reconhecimento que tem, né, pela cultura, por tudo. Então, assim, é um produto japonês que traz essa relevância, então a marca tem que acompanhar isso, entendeu? Exato. E a gente traz essa iluminação. E isso você traz de formas criativas, contando história, criando conteúdo, né? O conteúdo hoje em dia, cara, o Fábio fica maluco. Ele tem uma pauta de conteúdos ali, todo dia ele tem que estar postando alguma coisa.
como eu falei, sigam a gente porque é legal, assim, é um material muito pensado, todos os dias pensado, desenvolvido, né? Então mistura humor, mistura parte técnica, mistura, eu acho que o Fábio pode falar até melhor dessa curadoria, mas assim, acreditem no processo, sabe? Acreditem, faça acontecer, cada dia são pequenas vitórias que você vai comemorando e ao longo prazo você vai ser reconhecido por isso, né? Você vai chegar nos resultados que você espera. Antes do Fábio falar, esse corte aqui vai ficar maravilhoso, porque ele deu uma aula pra gente, que era o meu sonho, que as pessoas entendessem isso. Sabe por quê? E eu já vou passar a bola pra você, Fábio. Fica à vontade. Porque muitos das empresas, eles acham hoje, eles chegam, e como agência dizendo agora, chega pra gente e fala, eu quero estar no digital, eu quero fazer marketing digital, eu quero fazer post no Instagram. E não é só isso. Por isso que eu fico muito feliz de você dizer, porque você está mostrando, e as pessoas vão ouvir você dizendo desse lado da mesa, que é importante você fazer o 360, sim, que o off ele ainda é relevante, sim. Que a tomada de decisão muitas das vezes acaba no mobile, mas é por conta da construção que você fez. Exatamente. Então isso é magnífico. E agora eu quero ouvir de você, Fábio, como é então, já que tantas as pessoas dizem, eu quero post no Instagram, eu quero crescer seguidores, olhando para o lado digital, quais são os marcos relevantes, quais são os impactos de estar dentro do digital, o que é importante fazer dentro do digital? Legal. Contando um pouquinho, antes de entrar na pergunta, né? Quando eu entrei na Yammer, é o que o Igor comentou, a gente tinha 15 mil seguidores, por volta disso. No Facebook tinha até menos, e o cronograma de postagem era outra realidade, né? Então, eu entrei logo quando fez a transição da outra agência já para a CZ, e eu lembro que quando a gente fechou, a gente tinha fechado assim, um escopo de 2 postagens na semana, sabe? E muito menos conteúdo, assim, uma comunicação bem reduzida. E assim, conforme o tempo foi passando, só aumentou o calendário editorial. E aí a gente engloba mais uma outra rede social. Aí tem que trabalhar mais YouTube, tem que trabalhar mais não sei o quê. Entramos no TikTok esse ano, que era um negócio já que eu queria fazer há um tempo, só que eu ficava assim, mano, a constância no TikTok é um negócio surreal, assim, sabe? Diferente de Instagram, Facebook, né? Que, beleza, 3 posts na semana, você já tem uma constância legal, dependendo do que você vai fazer. Uhum. Mas TikTok é todo dia, sabe? TikTok você tem que estar ali, porque senão ele não entrega seus conteúdos depois. E eu tinha esse receio de entrar, porque eu ficava assim, mano, é muita rede social e é só eu, basicamente, que cuido dessa parte de produção de conteúdo. Eu falei assim, é muita rede social e a gente tem 5 segmentos, é muita coisa para produzir, eu não tenho braço para isso agora. Então, uma estratégia que a gente decidiu fazer foi fazer uma base forte, né, com Instagram, Facebook, YouTube, para depois migrar para o TikTok já tendo esses conteúdos de gaveta, e daí a gente consegue utilizando ele durante um tempo. Então, assim, eu acho de crucial importância estar no digital hoje em dia, né? Por mais que boa parte do público Yammer, eles ainda não estão totalmente inseridos nesse universo, né? Porque é um público mais velho, né? Um público 40 mais, na maior parte são 50 mais, então é um público que não é cronicamente conectado, assim, como o pessoal da nossa idade, assim. Mas eu acho que, para além desse nosso público de agora, a gente está criando uma base de público que vão vir depois, né? Sim. Então, que são os filhos dessas pessoas que hoje em dia são os nossos clientes. E os filhos dessas pessoas consomem tudo isso que a gente está fazendo hoje em dia. Então, consome Instagram, consome Facebook, consome YouTube, sabe? Consome TikTok. Então, é muito importante, por exemplo, né? Agora dando um exemplo de uma estratégia offline que a gente fez, que foi o desenvolvimento dos brinquedos junto com o Sorocaba, né? Isso daí tipo assim, é geracional, isso transcende gerações, porque você está dando um brinquedo para o filho do teu cliente agora, que possivelmente se tornará seu cliente no futuro. Então você está fidelizando o cara desde os 6 anos de idade, entendeu? Então eu acho que essa é a questão, como eu já disse antes na conversa, na questão da conexão que você forma. Então a pessoa olhar para a marca e não entender só como o produto, sabe? Entender como um contexto todo. Então, eu acho isso de crucial relevância, e a gente trabalha bem forte, assim, no digital, sabe?
que é o que o Igor falou, desde conteúdos. Quando eu vim, né, para a Yammer também, eu vim de uma outra empresa que eu trabalhava muito conteúdo técnico, né, então eu vim do ramo da saúde, né, ramo odontológico, então tudo que a gente ia comunicar tinha que ter muito embasamento e muita informação técnica, Sim. porque o público pedia isso, né, era uma demanda do público. E quando eu fui para a Yammer, eu tentei replicar basicamente a mesma fórmula, porque eu imaginava que era assim que ia funcionar, mas entender do público depois, né, de cada um dos segmentos, eu entendi que beleza, eles querem isso, querem consumir esse tipo de conteúdo, mas não só isso. Que é o que eu comentei, para além de cliente, eles são, né, gostam de música, gostam de conteúdo de humor. Então, assim, a gente começou, como eu disse, com uma pauta de 2 postagens por semana. Hoje, a Grishow, por exemplo, que foi começo desse ano, começo desse mês, final do mês passado, a gente estava com um calendário de editoria de mais de 50 conteúdos para sair na semana. Assim, é surreal, é bizarro, porque assim, é muito conteúdo para você produzir, muito conteúdo para você organizar calendário, porque chega um momento que se você tem muito conteúdo assim para colocar na grade, você começa a flodar demais, né, encher demais as suas redes sociais com muito conteúdo, ela começa a perder menos relevância, começa a ter menos relevância, Sim. porque o pessoal começa a ter menos retenção, porque eles são impactados constantemente por aquilo, eles ficam assim, pô, de novo, saco cheio, mais uma publicidade, mais um não sei o quê. Por mais que é o que eu falei, né, não são conteúdo só técnico, então você vai encontrar nas editorias da Yammer humor, você vai encontrar institucional, você vai encontrar informativa. Então, assim, é uma gama, é um leque que a gente veio... Pra não enjoar, né? Não cansar o cara. Né? Exatamente. E a gente traz o técnico também, mas com uma pegada diferente, que é o que a gente entendeu que o nosso público gosta de consumir, que é com humor. A gente tem, por exemplo, uma editoria que faz, inclusive, um tempo que a gente não faz, precisamos voltar, que chama... A gente internamente chama Mikael Profissões, né? Que é um colaborador que a gente tem lá, o Mikael, que ele é do comercial de agrícola. Ele é muito bom. Ele é muito isso bom, pra né? Vocês, ele é muito bom. Ele é muito bom. E a gente traz toda essa questão do informe técnico, das informações técnicas, com o humor ali do conteúdo, da editoria que se propõe, né? E isso gera retenção do público. Isso é legal também de falar, que assim, às vezes você fica muito preocupado também, cara, eu preciso, né, de um rockstar ali para um super influenciador. Cara, a resposta às vezes está dentro de casa, sabe? Tá entre vocês aqui, como aqui a CZ, né? Você, funcionária da CZ, o pessoal aqui que trabalha, funcionário da CZ. Então, assim, vocês estão criando uma mídia hoje, né? Então, hoje é muito fácil você criar a mídia, você ser o seu programa de TV, né? De você ser o Silvio Santos, né? E, às vezes, a resposta das pessoas estão aqui, cara. A gente tem um influenciador, o Marcelão, né? Um influenciador, até falei eu amo. que ele é um vendedor, né? E, cara, a gente utiliza muito ele e ele é muito bom. É um cara que você vê que ele é um artista, assim. E, assim, faz... por gostar ali, ele pega ali o microfone, tem até os jeitos, né, que a galera fica imitando no trabalho, vem. Ele tem muita pegada, eu falo do Ciro Bottini, da Polishop. Não sei se vocês já foram impactados pelo Ciro Bottini, é muito Marcelo. Mas assista o Marcelo aí nas nossas redes sociais, que você vai entender o que eu tô falando. Então, às vezes, é você ser criativo com o que você tem, né, olhar para dentro, fazer isso acontecer, mas assim, pensando, não deixando de pensar no grande prêmio final, que é você alavancar a marca, criar conteúdo, e você está criando conteúdo com propósito, né? Com um propósito de valorizar a marca, enaltecer, né, o poder da marca. E isso, ao longo prazo, cara, você vai colher os resultados. Assim, a gente é prova viva disso, né? De resultados, assim, até a gente hoje consegue, né, vender, saber exatamente que publicidade está trazendo mais retorno para a gente. Então, a gente consegue mensurar que certos posts no Instagram levaram o lead lá, né, fazer toda a jornada desse lead, no final o cara comprou uma máquina porque foi impactado por um post no Instagram, né? Então, e cada vez mais a gente, né, tenta alavancar esses números. Então, cara, traz resultado, mas assim, você tem que acreditar no processo, você tem que fazer uma coisa legal também para não cair em desuso. E, de novo, assim, conte com uma equipe importante, né? Assim, vá atrás de um profissional, ouça a opinião dele, né? As sugestões que ele pode te informar. Você não é dono da verdade, assim, por mais que a gente é formado em publicidade e marketing, a gente não tem resposta para tudo, precisa de braço para acontecer. As ideias, às vezes, como eu falei, não nascem do dia para a noite, troca de e-mails, troca de conhecimento, né? Para chegar no grande resultado. Mas, assim, você tendo isso claro, os resultados vão vir. Pode demorar, mas a coisa vai acontecer a longo prazo. Sensacional. Vamos para o último, eu acho que é a última tela.
Esse aqui, ele Esse é o está... cara. Esse é o cara, É. esse é o cara. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente Sim, lá na sim, AgriShow meu esse ano. Ah, na AgriShow. Na AgriShow esse ano. E os pequenos, gente. O Sim. Davi... Cadê esses? É. Isso que eu ia Aqui, falar. claro que tá. Rápidos. Gente, assim, eu vou deixar vocês contar, porque a gente brilha os olhos, a gente fica muito feliz. O vídeo já passou de 1 milhão no 1 YouTube. milhão, né? Sim. Que doideira. É uma honra muito grande pra gente, até emocionante de verdade, porque é um resultado Sim. que a gente construiu em conjunto. Sim. Conta pra nós como foi o início desse projeto. Cara, E o quais os início, resultados assim, que você tá tendo? vamos lá. O início desse projeto começa com Sorocaba, né? Porque antes não tinha o Sorocaba e depois que teve o Sorocaba, tudo foi se desenvolvendo. O Sorocaba, cara, é um fenômeno, assim. Assim, vocês devem ter percebido, eu sou carioca, né? Eu tenho um pouco de sotaque, eu sou do Rio. Então eu não vim do mundo agro, vascaíno, eu não vim do mundo agro, não vim do mundo sertanejo. E, assim, caí nesse mundo, me apaixonei. E, assim, cara, eu não conheci o Sorocaba, né? Eu conheci ele, na verdade, pelo Shark Tank, não era nem pela música, né? Que o programa lá, né? De que ele dava, né? Com a consultoria e tudo mais. Cara, quando eu conheci esse cara, eu entendi, assim, tudo, assim, sobre... Eu falei, o cara é merecedor de tudo que ele tem, porque realmente ele é um profissional, assim, espetacular, assim, e eu acho que é isso que a gente precisa para a marca, né? Associar nossa marca com grandes nomes. E eu acho que o Sorocaba é um nome perfeito para isso. Então, ele foi o nosso primeiro embaixador, assim, de peso que a gente trouxe, né, para a nossa comunicação. Então, hoje a gente trabalha com Sorocaba e ele é o nosso grande embaixador. E aí, enfim, foi um ano de trabalho que, aquilo que você falou, a gente olhava assim, dava até um orgulho, porque você vê grandes marcas, né, associadas a grandes nomes, e a gente não tinha esse nome de peso, e agora a gente tem o Sorocaba. Então, foi primeiro, assim, foi uma campanha que logo de cara já mostrou a força, já os números, né, de YouTube, Instagram, quando postava com ele, era muito bom. Então, beleza, sucesso, vamos embora, né? Vamos evoluir o projeto, de novo, vamos evoluir. Aquele outro KV que vocês passaram foi a base dessa evolução desse agora que vocês estão vendo, né? Aquelas frasezinhas, para você compacto, com você gigante, pequenas máquinas, grandes resultados. E isso foi o que motivou a gente a chegar nessa campanha. A gente falou, cara, nessa pegada, né, de pequenas máquinas ou máquinas compactas com grandes resultados, a gente falou, cara, a gente tem o Sorocaba, que são, né, é um super nome, e a gente tem os artistas mirim, que são pequenas máquinas com grande resultado. Então, a gente, não sei como é que fala, a gente deu vida, né, a um slogan. Eu acho que é isso. A gente deu vida a um slogan que virou essa campanha do Davi e Luan, que inclusive deram um show, assim, os moleques são um fenômeno, cara, são um fenômeno, assim. Esses moleques vão fazer muito barulho, vão ser super artistas, e já estão ali com DNA Yama desde pequenininho, né, então, Davi e Luan, Sorocaba, Yama, é tudo história de sucesso, né, e contar isso, eu acho que isso que é o mais legal da internet, né, você poder desenvolver a ideia, né, contar como isso foi construído, como isso nasceu, de um slogan saiu uma campanha, né, então foi muito bom, foi muito assertivo, né, tem sido, né, tem, assim, o material tá vivo aí, tá a música tocando em tudo quanto é lugar, então muito legal. Ai, gente, eu leio ali no campo, na obra, no mar, eu começo a cantar a música na minha cabeça. É muito bom, né? Chiclete, ela fica, bom, né? Ela fica. Você que tá no YouTube, vai lá, corre aqui depois que acabar o podcast. Sim. Depois que você assistir tudo, ouviu tudo, corre lá e procura no perfil da Yammer, que tem a música com o clipe e tá, modéstia à parte, gente, lindo demais, não tá? Sim, não, foi, aí de novo, é sair fora da caixa, né? Quando que a gente falou, não, vamos fazer um clipe de música. Caraca, não, esse ano ele tá assim, surpresas e surpresas, né, isso porque a gente gente? só tá em maio, até Isso agora. porque a gente tá em... Não, mas eu já vivi 5 anos. Eu não sei você, Ju, mas eu já vivi uns 5 anos aqui nesse meio tempo. Tranquilamente. Mas é isso, agora a gente tá indo pra essa área musical, assim, sabe? E eu acho isso muito louco, porque é isso que a gente tá comentando, é uma empresa que vende motor, que vende trator, que vende escavadeira, tá permeando esse espaço, sabe? Mas, mais uma vez dizendo, né, a gente entende que o nosso público consome esse tipo de conteúdo também. Então faz total sentido, né? E eu acho que esse projeto com Sorocaba, só complementando um pouco do que o Igor falou, né? O KV anterior que vocês tinham mostrado foi logo quando a gente lançou a campanha, e até dando um gancho daquilo que a gente tinha comentado sobre ações que a gente faz para os nossos clientes internos, né, os nossos colaboradores e vendedores.
logo quando a gente fez a parceria, né, e a gente estruturou toda a campanha, gravou os materiais, né, e tal, a gente falou assim, tá, como que a gente vai comunicar internamente que a gente está fazendo isso, né? Porque diferente de, tipo, comunicações normais que a gente faz via e-mail marketing e tal, a gente falou assim, cara, não dá pra gente pegar a cara de Sorocaba, que é uma figura gigantesca, e só fazer um e-mail marketing com um bannerzinho e mandar pro pessoal e falar assim, ó, fizemos uma campanha, vejam aí. A gente falou, cara, o que a gente pode fazer? Aí, mais uma vez, a gente saindo da caixa, falou assim, vamos lançar no cinema? Vamos lançar no cinema a campanha. Cara, a gente reservou sala de cinema lá em Dayatuba, fez lista de convidados, chamou os colaboradores, fez balde de pipoca, fez copinho, assim. Mano, a gente moeu de comunicar isso daí. E foi muito legal, porque é isso, né? Mais uma vez, o colaborador se sentindo reconhecido por estar fazendo parte de um projeto assim, né? Então, a gente tem os vídeos do pessoal, inclusive tá no nosso YouTube também, se vocês quiserem assistir, do lançamento no cinema. Então, todo mundo lá, na expectativa, vendo os conteúdos que a gente lançou e tal. Foi muito show, né? Então, isso já deu um start muito incrível para a campanha e a gente conseguiu ver os nossos números, né? Eles exponencialmente aumentarem, então isso foi evidente. O Sorocaba traz isso, né? Então, toda vez que a gente coloca a cara dele em alguma coisa, já tem uma repercussão gigantesca. E eu acho que essa campanha dos meninos, né? Legado, que é o nome da música com Sorocaba e Davi Luan, ela, assim, foi uma campanha muito incrível, muito maravilhosa de fazer. Foi corrido, porque eu até conto isso, vocês procurarem aí nas redes da Yammer, no YouTube, os making-offs e tal, de como que foi a produção desse projeto, né? A CZ sugeriu a ideia pra gente no final do ano passado, né? Falou assim, pô, a gente podia aproveitar o Sorocaba de outras formas e tal. Eu falei, não, é isso mesmo que a gente quer, vamos fazer. E aí estruturaram o escopo, né? E a gente foi conversando os 2 meses subsequentes, então janeiro, fevereiro. E aí, tipo, mês de fevereiro a gente falou assim, tá bom, aí a gente já tinha meio que tudo definido, vamos fazer. Mas como a gente vai fazer? Quanto tempo a gente tem pra fazer? 2 semanas pra fazer. Né? Assim como tudo, porque o primeiro projeto também foi na mesma pegada. A gente gosta de desafio, a gente gosta de viver o perigo. Exatamente, eu falo, gente, daqui a pouco quando vocês me verem careca, entendeu? Aí vocês já não sabem. É da CZ, não é? São esses projetos relâmpagos que a gente faz. Não, mas foi um projeto que daí a gente falou, putz, a gente tem pouquíssimo tempo para fazer. Eu fui uma das pessoas que, em meio às reuniões que a gente fez, né, com a CZ, com a nossa produtora, eu perguntei, eu falei assim, gente, vocês têm certeza que em 2 semanas a gente consegue? Porque até então a gente tinha o quê? A gente tinha o Sorocaba e só. E um sonho. E um sonho, exatamente. O Sorocaba e um sonho. Porque assim, a gente tinha a música, né, a primeira prévia da música já, mas a gente ia ter que fazer o casting das crianças, a gente ia ter que desenhar o roteiro, a gente ia ter que fazer tudo em 2 semanas. Porque, mano, vocês têm certeza que vai dar certo? Aí a CZ foi a primeira a falar assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí a nossa produtora também falou assim, o Gabriel falou, não, dá pra fazer, vai ser corrido, mas dá pra fazer. Eu lembro até numa das reuniões que eu tava, que o Igor falou assim, cara, se você vê que vai dar muito, porque foi justamente o período de maior movimento pra gente, né? O primeiro semestre, assim, é muito evento, muita feira, né? Então a gente vive em função disso. Sim. E um projeto gigantesco desse, no meio desse furacão, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí teve até uma reunião que eu tava fazendo, que ele falou assim, cara, você vê que vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil de fazer, a gente aborta e tal. Eu falei, não, agora a gente vai fazer isso daqui. Eu já tenho a música, agora a gente vai fazer, já estamos aqui. Enfim, a gente desdobrou, fez o cast, né? Então a CZ trouxe alguns nomes pra gente. A gente viu, né? Mas o que a gente entendeu selecionando as crianças é que precisava ser 2 crianças com já muita química. Sim. Porque eles não iam ter esse tempo de laboratório para se conhecer e estudar e tal, né? E se familiarizar um com o outro. Então, quando a gente estava selecionando, eu já estava com isso em mente. Falava assim, putz, eu queria... Porque senão ia ficar um negócio muito robótico ali deles 2 encenando, né? E aí eu acabei... A nossa produtora, o nosso produtor musical, na verdade, ele sugeriu os meninos, né? Ele conhecia os meninos, ele falou assim, putz, tem essa dupla aqui, acho que se encaixa bem no perfil que vocês estão procurando. Deem uma olhada, né? Aí eu dei uma olhada e assim, né? Quem conhece os meninos, vá conhecer eles, vá assistir Legado. Mas assim, eles são 2 irmãos gêmeos, têm 9 anos os meninos, assim. Então assim, 9, 8 anos, eles são fofíssimos e eles cantam muito, assim, cantam muito. E interação, porque são gêmeos, né? Então acho que a gente já matou metade das coisas que a gente precisava aí. Os meninos são desenvoltos, têm interação e cantam bem. Eu falei, putz, é ele, não tem como não ser eles.
A gente selecionou eles e tal, eles ficaram super felizes também, porque eles têm uma quantidade considerável de seguidores aí nas redes sociais, mas eles nunca fizeram, assim, nunca muito sucesso, assim, né? Sair muito fora da bolha. E eu acho que esse projeto deu essa visibilidade para eles também. Então, a questão deles conhecerem o Sorocaba. Tanto que, depois que a gente gravou tudo, o Sorocaba ainda chamou eles para o Churrasco on Fire, que é o evento do Sorocaba, né? Que ele faz o show. Então, chamou os meninos para cantar lá também. Então, assim, eu acho que foi um ganha-ganha de todo mundo aí no final. Parcerias sustentáveis. Parcerias sustentáveis. Então, assim, foi loucura, mas ficou muito bom. Que delícia. Gente, eu ficaria aqui o resto da tarde batendo papo com vocês tranquilamente, mas estamos encaminhando para o final. E eu queria que nesse momento, as últimas palavras você deixasse para quem nos assistiu e nos ouviu até aqui. Uma mensagem, uma última dica, um conselho. Eu quero que o Igor, por favor, comece. Cara, últimas palavras, assim... Tenham paciência, acreditem... A pessoa mais sem paciência falando tenham paciência. Eu amo. Segue. Não, acreditem no processo, tenham paciência, as coisas às vezes demoram. Cara, assim, a minha vida profissional, eu já rodei muita coisa para chegar onde a gente tá hoje, assim, nada é por acaso, assim, sabe? Tipo, você tem que acreditar no seu destino, onde você... que realmente gosta do que faz, assim, acredita naquilo e vai, sabe? Se entrega. Eu, assim, um exemplo, assim, eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, eu não tinha contato nenhum com o mundo do agro, assim, eu tinha aquela ideia do leite vinha do supermercado, né? Não vinha da vaquinha da fazenda. Sim. Então, cara, e tô aqui hoje fazendo marketing de trator, de máquina, e tô muito feliz, assim, de estar fazendo parte disso. Então, assim, é acreditar naquilo que você quer, cara. Acredita, vai de cabeça, sabe? Que uma hora... o seu momento vai chegar e você vai, enfim, desenvolver um trabalho excelente. Confie nos profissionais que você escolhe, acho que é muito importante, né? Hoje em dia, marketing é um negócio que todo mundo acha que sabe de marketing, né? Diferente de médico, não sei se todo mundo opina na vida do médico como opina na vida do marketing. Todo mundo é marqueteiro hoje em dia. Então, assim, pesquisa, né? Vai a fundo, né? Vê uma agência legal, procura o portfólio, os trabalhos, os prêmios que vocês já possuem, né? Então procurem parceiros de confiança, procurem pessoas para trabalhar, assim, que vão lidar no dia a dia, né? A gente e o Fábio, assim, são parcerias, assim, que, sei lá, nem sei se a gente ia ser amigo, né, na vida, mas, assim, a gente trabalha junto e se dá muito bem, então isso é importante também, sabe? Sim. Você ter pessoas do seu dia a dia que as ideias batem, e às vezes, assim, não tem nada a ver uma pessoa com a outra, um torce para um time, outro torce para o outro, e tá tudo certo, confiar naquilo, sabe? Confiar nas pessoas que trabalham junto, seja justo com as pessoas, né? Eu acho que, cara, ninguém cresce pisando na cabeça de ninguém, todo mundo tem que estar se ajudando, então eu acho que as palavras finais são essa, né? Seja humano e bola pra frente. Show! E você, Fábio? Eu acho que uma dica que eu daria é um negócio que eu comentei durante o episódio inteiro, né? Mas é a questão de gerar conexão com o teu público, né? Então, entender o que ele gosta, né? Para além do produto só que você vende. Então, entender o que ele consome, o que ele escuta, o que ele vê. Eu acho que... E contar boas histórias, né? Então, saber como você vai conseguir convergir as questões do seu cliente, as características do seu cliente com os valores que a empresa tem. Eu acho que essa é uma das melhores dicas que eu posso dar, sabe? Entendam o teu cliente e o que ele gosta, o que ele consome. Eu acho que é primordial. Sensacional. Muito obrigada, Valeu. Fábio e Igor, pela presença de vocês. Muito obrigada pela Yammer. É um parceiro que a gente ama internamente aqui na CZ. É uma honra muito grande trabalhar com vocês. Ter essa parceria, essa construção, a gente espera que isso perdure aí por longos anos. Conte muito com a gente, viu? Bora, tamo junto. Show. E para vocês que nos assistiram e nos ouviram, siga o Igor, siga o Fábio nas redes sociais, siga a Yammer no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, em todas as redes sociais. Siga a Agência CZ, me siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu!